Já era de madrugada na casa da Peppa Pig até que de repente surgiu um disco voador pairando na casa dos porcos e soltou uma luz azul intensa no local. Quando a câmera corta pra dentro de casa, logo percebemos que um ser esquisitinho invadiu a casa da família Pig. Ele então começa a andar dentro da casa dos porcos e passa por um corredor que estava cheio de quadros com pinturas sinistras que era uma mais feia do que a outra. Assim que ele chega no final do corredor, podemos perceber que estava tudo escuro. A câmera então corta para o banheiro onde o papai Pig estava tendo um trabalho árduo para bater um barro e parece até que ele estava colocando um toco de madeira para fora de seu corpo. De repente o sujeito esquisito aparece dentro do banheiro e pega ele no ato do barro. O porco claramente fica bastante irritado com aquela situação e chega a ameaçar que iria chamar a polícia para aquele sujeito esquisito. Porém, nesse momento ele arranca uma arma laser do bolso e dispara contra o papai Pig. Logo percebemos que aquela arma tinha a capacidade de fazer uma cópia idêntica do papai porco e o alienígena usa isso para se disfarçar e ficar parecido com um porco gordo. Claramente isso deixa o pobre coitado bastante assustado e nesse momento o alienígena chega perto dele e dropa uma grande quantidade de armas no cesto de lixo do banheiro. Bastante assustado com aquela situação, o papai Pig se levanta do vaso e nem teve tempo de limpar o seu pandeiro. Porém, ele não conseguiu ir muito longe, pois quando estava quase saindo de casa, o sujeito paralisou completamente com um raio laser. Logo em seguida, o alienígena pegou uma serra elétrica. Enquanto isso, a mamãe Pig dormia tranquilamente no quarto e acabou acordando com o barulho. Quando a cena volta para a saída da casa, podemos perceber que o alienígena decapitou o papai Pig e pendurou sua cabeça no porta-jaquetas. Imediatamente, ele utilizou sua arma laser no corpo do papai Pig para completar o seu disfarce. Nesse momento, a mamãe Pig já estava saindo do quarto para ver o que estava acontecendo e começou a chamar pelo papai Pig. Ela então vê o papai Pig logo à frente e se aproxima para ver se estava tudo bem. Porém, nesse momento, o sujeito arranca uma faca e começa a caminhar em direção à mamãe Pig e a pobre coitada só pode recuar para tentar se salvar. Nesse momento, a pobrezinha começa a gritar desesperada enquanto o falso papai Pig dava suas risadas macabras enquanto empalava a mamãe Pig. Esse barulho todo acabou acordando a Peppa e o George, que ficaram completamente assustados com aquela situação. Eles imediatamente saíram da cama e desceram lá para baixo para entender o que estava acontecendo, porém assim que eles chegaram acabaram se deparando com a cabeça da mamãe Pig servida na mesa de jantar e logo o papai Pig apareceu com a faca na mão. Porém ele só não esperava que a Peppa Pig iria aparecer e deixar ele fritinho de tanta pólvora. Bizarramente, esse miserável se levanta logo em seguida e a Peppa parece não acreditar em seus próprios olhos e ela é obrigada a efetuar mais um disparo contra o porco gordo. Logo percebemos que tem algo de muito errado acontecendo, pois o papai volta novamente, mas dessa vez ele está faltando metade do corpo. Logo em seguida sai um sujeitinho pilantrinha com a maior cara lavada de dentro do papai Pig. Ele fica com um sorrisinho cretino no rosto enquanto se livra dos restos mortais do pobre pai porco. Ele então mostra para Peppa e o George que seus pais já estavam mortos e inclusive a cabeça do papai foi pendurada no porta-jaquetas próximo à entrada da casa. Porém, a Peppa Pig não se mostrou intimidada com aquela situação e abriu fogo contra o esquisito infeliz. Logo em seguida se aproximou mais um pouco para terminar de fritar o danado na bala. Logo percebemos que esse sujeitinho é bastante estranho, pois além de feio ele tem o sangue verde. Porém a morte dele não mudava o fato de que a mamãe e o papai Pig já estavam mortos. Felizmente isso não parece ter abalado o espírito noturno da Peppa e o George, já que eles simplesmente voltaram para a cama e foram dormir como se nada tivesse acontecido. Porém era claro que aquele acontecimento perturbador teria seu preço, pois assim que a Peppa pegou no sono novamente ela começou a ter um pesadelo onde ela estava andando pelo corredor da casa e acaba encontrando uma grande mancha de sangue na parede. Claramente ela fica bastante assustada, mas continua seguindo em frente. Ela chega em uma parte do corredor onde tinham diversos quadros estranhos na parede. Ela vai passando em frente todos eles e cada um tem uma imagem mais perturbadora do que o outro, e um dos quadros tem um sujeitinho completamente feio que segue a Peppa à medida que ela vai passando perto dele. Após passar por essas obras de artes horríveis, a porquinha chega até o fim do corredor onde tinha uma silhueta que parecia ser de outro porco e ela fica tentando observar para ver se o reconhece. De repente ela acorda daquele pesadelo completamente assustada, porém pouco tempo depois ela volta a dormir novamente. Esses dois leitões miseráveis estão dormindo tranquilamente como se os corpos de seus pais não estivessem completamente mutilados no andar de baixo. De repente escutamos uma voz fazendo uma espécie de ritual macabro e de repente o George abre os olhos arregalados e claramente pela aparência dele tinha algo de muito errado acontecendo. Para piorar a situação, podemos ver que esse ritual foi capaz de fazer os olhos da cabeça da mamãe Pig também se mexerem como se ela tivesse ressuscitado sem o corpo. O mesmo também aconteceu com a cabeça do papai Pig, que estava no porta-jaquetas perto da entrada da sala. Surpreendentemente, o mesmo aconteceu com o carinha estranho que saiu de dentro do papai Pig e aparentemente os mortos voltaram à vida. De volta ao quarto dos leitões, podemos ver que o George saiu de sua cama e ficou lá parado enquanto a Peppa dormia. Misericórdia, mas isso tá bem bizarro. De repente a Peppa abre os olhos e percebe que estava em uma situação preocupante, pois ela percebe que claramente tinha algo errado com o seu irmãozinho. Porém o que o George não esperava era que a Peppa Pig estava dormindo abraçada com sua escopeta e ela já tratou de colocar o cano no focinho desse leitão vadio.
A porquinha nem hesitou para puxar o gatilho e o George foi arremessado a vários metros de distância com o impacto. Logo em seguida ela pulou de cima da cama já com uma cara de poucos amigos e nesse momento alguma coisa começou a bater na porta do quarto tentando entrar e a Peppa começou até suar de nervoso. Quando a porta finalmente se abriu percebemos que era a cabeça da mamãe Pig que chegou se arrastando pelo chão do quarto, porém a Peppa Pig não parecia estar com nenhum ressentimento em explodir os miolos da mamãe Pig. Logo em seguida foi a vez do papai chegar no quarto. Pelo menos eles estavam só a cabeça e isso facilitava um pouco as coisas para a porquinha. Após detonar o papai Pig foi a vez do sujeitinho estranho que também tinha sido revivido chegar até o quarto. Porém, quando a Peppa iria efetuar mais um disparo ela percebe que sua escopeta tinha ficado sem munição. Felizmente ela tinha uma M16 escondida na caixa de brinquedos e ela transformou o sujeito estranho em uma peneira de molho verde. Após ter rematado todas as coisas pareciam que tinham se acertado, mas nesse momento a voz estranha que fez o ritual para reviver os mortos apareceu novamente no corredor onde tinham aqueles diversos quadros estranhos na parede. Estranhamente esse ritual parece ter a capacidade de influenciar até mesmo as pinturas que estavam nos quadros da parede. Nesse momento todas as pinturas começam a ficar com os mesmos olhos amarelos e bizarros que apareceram nos corpos da família Pig quando eles foram ressuscitados. Enquanto isso a Peppa Pig tinha ido para a banheira para lavar todo aquele sangue nojento que tinha caído sobre o seu corpo. Porém ela só não esperava que uma daquelas figuras macabras iria atrás dela ainda na banheira. Mas assim que o sujeito abriu a cortina, Peppa Pig enfiou a escova de dentes no olho do miserável e logo em seguida usou a própria faca dele para decapitar o sujeito, finalizando o miserável dando descarga na cabeça do miserável. Porém logo em seguida surgiu outro ser estranho que também saiu do quadro. Por ser mais feio ele parece ter deixado a Peppa mais assustada, mas mesmo assim ela decidiu ir para cima do miserável. Nesse momento surgiu um olho bizarro na barriga dele e derreteu a faca que estava na mão da Peppa Pig. Ela correu para pegar a M16 que estava no caixote de brinquedo, mas o infeliz acabou derretendo ela também. Sem muitas alternativas a Peppa fez um movimento bastante ousado e lançou um facão bem no olho da barriga do sujeito e fez ele gritar igual a uma frutinha. Ela então aproveitou essa brecha e foi para cima do monstro com uma serra elétrica, mas percebemos que ele também podia lançar raios pelos olhos da cabeça e ele derreteu a serra da Peppa. Porém isso vai deixando a porquinha cada vez mais irritada e ela arranca o facão que estava cravado na barriga do sujeito e acaba partindo ele ao meio. Porém logo percebemos que os problemas ainda não tinham acabado, pois aparece outro feioso logo em seguida e ele nos mostra que podia se transformar, ficando ainda mais feio do que já era. O bicho consegue a façanha de engolir a porquinha junto com seu facão. Já dentro da barriga do monstro, a Peppa pega seu Samsung Grand Prime e reassiste todo o momento em que ela foi engolida e isso deixa a porquinha furiosa. Ela então decide pegar seu facão e faz uma saída épica de dentro da barriga da criatura. O bicho fica se contorcendo de dor no chão e a Peppa decide dar o golpe de misericórdia para acabar com o sofrimento da criatura. Porém ainda não tinha acabado, pois a quarta entidade apareceu logo em seguida e a tensão aumentou rapidamente dentro do banheiro. O bicho soltou um arroto estranho que cobriu todo o corpo do monstro que a Peppa Pig acabou de matar e logo percebemos que aquela substância estranha estava absorvendo os corpos de todos os monstros que a Peppa Pig já tinha matado. A Peppa Pig decide recuar, mas o sujeito lança aquele gás tóxico atrás dela e a coitada consegue se esquivar por muito pouco. Um buraco se formou no chão por causa do bafo podre do bicho e isso permitiu que a Peppa batesse em retirada e caísse diretamente na cozinha. Porém aquele gás tóxico desceu atrás e foi seguindo a porquinha e graças à mesa de jantar ela conseguiu escapar. Porém o bicho apareceu perto dela e quando ela foi correr o outro apareceu na entrada da cozinha. Nesse momento a Peppa Pig ficou em uma saia justa, pois foi cercada dos dois lados e para piorar podemos ver que esse outro monstro tinha capacidade de soltar abelhas bizarras pela boca que tinham a mesma aparência do original. Nesse momento a Peppa nos mostra o quão brilhante pode ser um porco, já que ela simplesmente entrou debaixo da saia de uma das criaturas e isso fez com que ela recebesse todos os ataques em si mesma. A estratégia foi tão boa que os dois monstros acabaram se aniquilando completamente. Nesse momento surge um grande clarão na sala e a Peppa já cata seu facão para ir ver o que estava acontecendo. Porém ela começa a escutar um choro sinistro de bebê, mas a porquinha decide continuar em frente. A câmera então corta para fora da casa da Peppa e percebemos que a lua estava cheia. O choro que ela estava escutando parecia estar vindo do final do corredor. Enquanto vai em direção ao choro, ela passa em frente às fotos das entidades que ela acabou de matar. De repente ela se depara com um carrinho de bebê bizarro que parece ser da época da pedra e o choro parecia estar vindo de dentro dele. A porquinha se aproxima com sua cara de mal e quando olha dentro do carrinho vemos que o bebê parecia um saruê de tão feio. Os dois então ficaram se encarando por um breve momento e à medida que o tempo ia passando podemos ver que esse bebê
bebê é ainda mais feio do que imaginávamos. O bicho decidiu-se sentar no carrinho e a Peppa Pig imediatamente se afastou. Nesse momento o bebê começou a ter um crescimento repentino, porém antes que ele pudesse mostrar suas garras, a Peppa Pig decepou o ordinário para ele já nem tentar fazer gracinha. Nesse momento as coisas ficaram ainda mais estranhas, pois a cabeça desse filhote de cruz credo começou a flutuar e foi em direção ao corpo e se reconectou novamente. Porém esse miserável conseguiu a façanha de ficar ainda mais feio do que já era e se esticou ainda mais, ficando do tamanho de uma pessoa adulta. Quando o sujeito foi dar uma de amostradinho, a Peppa enfiou o facão inteiro na goela do otário e ela ainda ficou com uma expressão de satisfação com aquela situação. Hai tanta fame? Non c'è di questo, stronzo! Porém, nesse momento, nós percebemos que esse sujeito parece ser capaz de se regenerar de qualquer ferimento e a situação da porquinha não parece ser nada animadora. O bicho então começa a se aproximar da Peppa com suas grandes garras e ela é obrigada a recuar, pois não parece encontrar uma forma de finalizar o monstro. Ela corre em direção à sala e sobe as escadas bem próximo onde a cabeça do Papai Pig estava pendurada. A porquinha chega até o quarto onde estavam todos os corpos da matança que ela tinha feito e vai direto até um armário de madeira onde ela tinha um arsenal digno de respeito. Enquanto isso, o monstro já estava subindo as escadas, pois com certeza ele iria querer comer um toicinho de barriga essa noite. Assim que o sujeito chega no quarto, ele não encontra a Peppa e a primeira ideia que ele tem é de ir procurar no armário. Porém, ele nem precisou se dar o trabalho de abrir a porta, pois a Peppa Pig já saiu para fora com um lança-chamas e parece que quem iria virar churrasco seria o monstro, e o miserável começou a gritar de agonia enquanto seu couro era incendiado. A Peppa então ficou olhando com satisfação enquanto a criatura ardia em chamas até sobrar só o pó. Cosa c'è, vampiro di merda? Non ti piace il fuoco, eh? Depois disso ela foi caminhando pelo corredor de onde as entidades saíram com seu lança-chamas nas costas até que ela finalmente encontra a entidade suprema. Se tratava de uma segunda Peppa Pig completamente possuída que tinha até mesmo a capacidade de flutuar no ar. Como sempre, a Peppa nem mesmo hesitou e já abriu fogo contra a sua versão maligna, porém esse truque não parecia funcionar com essa nova entidade, já que ela conseguiu flutuar para longe do fogo. A Peppa então insiste em atacar com um lança-chamas, mas a versão maligna dela revela que possui uma espécie de escudo que a torna completamente imune ao fogo. Porém a porquinha continua insistindo e surpreendentemente o escudo parece pegar fogo e depois de alguns instantes a entidade cai no chão com um escudo completamente em chamas. Quando o fogo finalmente apaga, podemos perceber que se formou uma espécie de crosta queimada à volta da Peppa maligna. Após esperar alguns instantes, a Peppa percebeu que nada mais iria acontecer e virou as costas para ir embora, pois finalmente todos os monstros pareciam ter sido derrotados. Porém ela deu poucos passos e aquela crosta estranha começou a se rachar e de repente a Peppa maligna saiu lá de dentro, porém agora ela tinha ficado gigante e seus braços chegaram a sair pela janela do quarto. Nesse momento a porquinha correu em direção à Peppa gigante e novamente começou a usar seu lança-chamas contra a Peppa maligna, mas claramente podemos perceber que essa arma é insuficiente para combater um monstro tão grande. Porém isso não irá fazer a porquinha desistir e ela logo começa a bolar um novo plano para destruir aquela entidade. A porquinha imediatamente sai para fora e começa a dar a volta na casa e percebemos que ela já estava na força do ódio com toda aquela situação. Rapidamente a Peppa Pig consegue uma corda, um galão de combustível e 2 botijões de gás que ela planeja utilizar para destruir a Peppa maligna de uma vez por todas. Ela usa a corda para alcançar a janela do segundo andar e rapidamente faz uma escalada para voltar para dentro de casa. Assim que chega até lá, ela fica cara a cara com a Peppa gigante. Rapidamente a porquinha começa a levar seus equipamentos que ela irá utilizar para incinerar a Peppa gigante. Porém a Peppa estava carregando tantas coisas para dentro de casa que eu já estava pensando que ela iria iniciar uma obra de reforma na casa. Porém ela utilizou o carrinho de mão para juntar o galão de combustível junto com os botijões de gás e jogar pela boca da Peppa gigante. Logo em seguida a porquinha preparou um coquetel molotov e jogou dentro do monstro para causar a combustão do equipamento. Ela então rapidamente bateu em retirada e pulou pela janela em grande estilo. Após causar a completa explosão da Peppa gigante, enfim parece que todo aquele tormento tinha finalmente acabado. Porém agora Peppa tinha ficado completamente sozinha e ela tratou de fazer um funeral em homenagem ao George e o papai e a mamãe Pig. Infelizmente depois disso tudo somente ela sobreviveu e agora ela teria que passar seus dias sozinha na Terra. Após fazer a despedida de sua família, Peppa estava indo embora, porém nesse momento um grande portal se abre bem próximo da casa destruída da porquinha e quando ela se vira podemos ouvir a mesma voz que fez todo aquele ritual macabro saindo de dentro do portal. Ao escutar a voz, a
Peppa fica tremendamente enfurecida, mas nesse momento o portal se transformou em uma espécie de buraco negro e começou a puxar tudo para dentro dele. Como a porquinha não conseguiu se segurar, ela também acabou sendo sugada para outra dimensão. Ao chegar na outra dimensão, a Peppa reapareceu no céu e começou a despencar em direção à Terra. Ela, quando estava chegando no chão, ela iria cair no meio de uma floresta. Coincidentemente, tinha um sujeitinho em apuros que estava prestes a ser morto por uma criatura, mas o facão da Peppa caiu bem na cabeça do bicho e, para fechar com chave de ouro, a Peppa caiu nas costas da criatura. O pobre homem, que já estava praticamente morto, fica muito grato por ter sido salvo pela Peppa Pig. Nesse momento, a Peppa conta tudo o que aconteceu para o sujeito e diz que iria procurar vingança, mas o homem fica assustado e diz que a fortaleza da entidade que a Peppa desejava matar era praticamente impenetrável e ficava bem no topo de uma montanha. Além disso, também existiam várias criaturas em volta que defendiam todo o local e realmente não tinha como chegar até lá. Para deixar tudo ainda mais difícil, a fortaleza contava também com 4 generais muito poderosos que faziam parte da defesa do lugar e era impossível que ela conseguisse sua vingança. Porém, a Peppa Pig não quer saber de história triste e está determinada a realizar sua vingança. O sujeito então concorda em mostrar a direção da fortaleza para que a Peppa Pig possa seguir seu caminho, e ao chegar no topo de uma colina, a porquinha jura que irá vingar toda a sua família morta. Aparentemente a história termina aqui, mas caso tenha continuação eu trago aqui para vocês.